Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está entrando aqui. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Sobrinha. Thaís. Raicinha. O convidado, Alexandre Luiz, já está na área. Me envie a solicitação. Ale. Coloque os comentários lá pro topo. Toque na tela do seu celular, coloque os comentários lá pro topo que vai ter. Enviar a solicitação de participação ao vivo. Faça isso que você ainda não me enviou. Por gentileza. Faça isso para mim. Estamos aqui com uma música do meu querido Alexandre Luzzi. Apesar de ser uma música do Lenine, artista local aqui nosso. E ele colocou em homenagem, eu acho, né, Lê? Essa música vai entrar no nosso... Agora, Lê. Agora você me mandou o convite. Ele mandou essa música para entrar na nossa playlist do Chá com Joe, tá? Eu, Leco, Jonathan. Essa camisa eu resgatei. A gente vai fazer uma nova leva. E Betinha tá a mil aí com elas. Hello, Jackson. E aí, minha querida? Oi, Samantha. Muita gente linda entrando. Débora, Carlinha. Muita gente querida, Nayane. Sejam muito bem-vindos, tá? Olá, Paula. Essa é aquela hora que a música dá aquela instiga. É uma música que o Alexandre Luzzi, né, pensou. Ele estava em dúvida. Parecia a Adriana Codadela. Tinha umas 5 músicas quase, me dando. Mas ele escolheu essa em homenagem a Pernambuco, tá certo? Muito obrigada. A blusa, para quem gostou, é um desenho, é uma arte minha. Adoro fazer desenhos de palitinho, então são artes minhas. E aí a gente transformou em camisas e canecas do Platzone, né? E tem muita gente pedindo uma nova leva. Todos os 34 exercícios. Tem uns que ficam um desenho mais bem feito do que outros. Então eu resolvi trazer a camisa que dá aquela instigada aí no nosso conteúdo. Estamos na sala, uma das salas do Platzone. Acabaram as férias, né? Esses 3 dias de feriado. Já estou aqui no Platzone. Amanhã eu acho que eu faço no jardim do Platzone. Eu já fiz na semana passada em uma sala daqui. Hoje eu escolhi mais um outro pedacinho, estou toda organizada aqui. Depois a gente faz em outros ambientes. A gente vai fazendo cada dia num ambiente diferente. Estou com a minha canequinha de PZ hoje também. Nem muito pouco, nem excesso. Frase de Jesus. Tu usa os desenhos de palitinho também? Pois é, eu desenho, botei só essa canetinha especial, né, que dá um chá. E aí ficaram os meus desenhos. Vou mudando cada sala para vocês irem conhecendo. Essa sala eu fiz uma baguncinha agora, mas essa é a nossa sala de reforma. Vou dar uma amostra para vocês. Vocês querem que eu dê uma amostra? Deixa eu só dar uma pausa na nossa música do grande Lenine, fazendo aqui uma amostra. Temos aqui o jardim, uma parte do jardim, a sala dos reformers, né? E aqui onde eu tô, né? Aqui onde que eu tô, que aí eu fiz uma baguncinha ali. Tem umas coisas meio coloridas pro lado de lá pra gente poder deixar esse ambientinho aqui virado pra mim, né? Não tô com a cadeira mais apropriada, então tem hora que eu vou estar assim, encaixada pra coluna não ficar chiando, né? Mas olha só, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Tô amando ver vocês aqui presentes, né? Hoje o assunto vai ser massa. A pessoa que vai estar aqui conosco é um ser humano fantástico. Eu já adoro conversar com ele e poder conversar hoje vai ser maravilhoso, né? Eu queria muito que... Oi, Fernanda, tudo bom? Que eu queria muito que a gente pudesse fazer o seguinte, o tempo do Ale, assim como todo o nosso tempo, né, é muito restrito, né, muito especial. Então, em nome desse tempo, façam aquele favor que vocês fazem sempre, né? É hora de apertar aí no aviãozinho e encaminhar essa live para pelo menos um nome que venha à cabeça de vocês,
para que mais pessoas possam vir assistir ou vejam mais tarde. Enfim, né? Eu acho que é interessante a gente poder fazer isso, tá? O que a Sandra está dizendo aqui? Temos que ter o chá com o Diogo com você, né? Tá certo, eu vou me auto-entrevistar. Eu vou ter uma surpresa para vocês não sabem de nada. 939, 8ª Avenida, tem um negócio novo aí que vai acontecer às 9h39, viu, Sandrinha? Aí vai ter um negócio massa. Olha só, Alexandre, além de um querido amigo, a gente já trabalhou no staff, no mesmo evento, né, no Clássico Pilates. O Alexandre é um cara muito correto, a gente já trabalhou na mesma pós-graduação lá no Crato, né, no Juazeiro do Norte, e ele fez parte da mesma equipe de professores que ministravam a pós-graduação em Pilates Clássico, né? Então, eu tenho muito orgulho de tudo que ele vem construindo, né? De tudo que ele vem fazendo no Taiken, quando ele agora lançou esse evento maravilhoso junto com a Adriana Codebella, né? Lá no Your Health. E aí eu vou querer que ele fale um pouquinho disso, né? Ele é minha estrela do dia, meu estrela do dia, e aí eu vou dar a vez para que esse meu querido amigo que já soube me convidar aqui, eu tenho que aproveitar o momento que ele ainda não está online para tirar onda, né? Para zoar, mas eu vou chamar o meu querido Alexandre Luzi aqui para conversar conosco. Vamos lá, Alê. Boa tarde a todos que estão entrando agora, tá? Grande, Ale! Ixi, acho que eu tô meio baixo. Eu acho que eu tô meio alto e você tá meio baixo. Vamos se alinhar agora. Eu aproveitei pra tirar onda, né? Pra zoar da tua cara antes de tu entrar. Mas eu não sei se tu ouviu. Eu disse, olha, ele conseguiu entrar, tá aí, é o que importa. Tá de joelho aqui, vai ficar melhor. Aí. Será? Tenta virar a tua câmera um pouco mais pra baixo, direcionar pra ver se funciona. Olha, estás conseguindo me ouvir bem, Ale? Tô. Eu tô te ouvindo otimamente. E você, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Né? Eu fico falando aqui com o microfone, assim eu consigo assegurar, mas a tua voz, para mim, tá muito clara. Para algumas pessoas pode ser que ela ecoe um pouquinho mais do que a minha, mas é natural quando duas pessoas estão falando, né, que fique um pouco diferente um do outro. Ale, eu sei que eu falei contigo quase agora. Hoje é o teu dia das lives, um dia especial, mas eu queria te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, por tua entrega, tua confiança. Tu mal sabia como que era o projeto e o teu sim, para mim, vale muito, tá? Então, obrigada pela confiança, pelo respeito que a gente sempre teve, né? E eu sou muito agradecida por teu tempo e por teu compartilhar. Se a intenção do Chá com Joe é promover o que está promovendo, e eu recebo muita gente, aliás, muito feedback de muita gente, né? E tem sido inspirar, tem sido motivar. Dentro dessa nossa categoria em que muita desunião tem acontecido, né? E está sendo tão importante porque a gente traz pessoas de linhas diferentes, com pensamentos diferentes, então são as pessoas por trás das marcas, porque existe ser humano atrás da marca de cada um, né? Então a gente trazer esses seres humanos para poder compartilhar aqui um pouquinho é para mim de muita relevância, porque pode ser que um se inspire com a tua história, outro se inspire com a história do que vem amanhã, e assim a gente vai construindo histórias inspiradoras para que a gente possa atingir pessoas que venham acompanhar a gente, tá? Então obrigada de coração, mas tu é minha estrela do dia e eu quero te ouvir, tô aqui para escutar. Primeiro eu quero te agradecer, né? Essa experiência, né, maravilhosa que a tecnologia promove pra gente, né? Que é se encontrar assim, você que tá aí, né, em Recife, eu aqui em São Paulo, e a gente poder se encontrar assim, bater um papo, e as pessoas também estarem juntas com a gente. Sim. Pô, isso é maravilhoso, né? É muito legal. É verdade, é como eu digo, eu sou muito, aqui em Recife a gente chama de ser arengueiro. Eu aqui sou muito arengueira, né? Uma pessoa encrenqueira quanto ao uso excessivo de tecnologia por todos os sentidos óbvios, né? Mas a questão de
de usar a tecnologia a nosso favor, em termos de aproximação e de compartilhamento, né? Isso sim, a gente consegue filtrar, né? Então, por isso, obrigada por ter aceito fazer isso, né? E eu acho que essa questão do diálogo também, né? Pô, da gente poder, na verdade, dialogar em conjunto, né? Uma coisa que, na verdade, é múltipla, assim, é muito legal. Sim, é isso. Ale, olha, tem um monte de ex-aluno nosso lá da pós, lá do curso. Eu já vi algumas pessoas aí. Já vi o Thales. O Thales está aí, já falou conosco, a Raíssa, já falou quem mais? Eu vi falando mais gente aqui. Já falou a Alice. Olha, muita gente já foi falando, viu? O Thales tá quase um paulista já. Ah, tá, né? Ele tá sempre por aí, né? Oh, meu Deus. Querido, saudades de todos. Olha, conta um pouquinho da tua história, fica bem à vontade. Quando eu achar e julgar que eu posso intervir para falar alguma coisa interessante, eu entro e tá tudo bem. Mas fala um pouco aí da tua história, da tua trajetória, enfim, o que é que te veio à cabeça? Então, eu lembro quando você fez o convite, né, da gente bater um papo, conversar, à luz aí desse chá com Joey, né, e eu falei pra você que eu queria falar um pouco sobre paixão, né, era esse o tema que eu queria falar, e eu acho que a minha história, na verdade, é justamente eu, na verdade, me deixar guiar um pouco por esse sentimento em relação a várias coisas na minha vida, né? Então, eu sempre fui apaixonado por muitas coisas. E uma delas é o Pilates, né? Então, eu me deixei guiar um pouco por esse sentimento, né? E a partir daí fui trilhando o meu caminho dentro da perspectiva, né, que eu acredito. Eu gosto sempre de falar, quando eu vou dar um curso ou alguma coisa, eu gosto sempre de falar que eu falo sempre do ponto de vista de uma perspectiva, né, sobre o Pilates. Eu não busco verdades absolutas dentro do Pilates. Eu busco perspectivas que fazem sentido para mim, né? E dentro dessa minha paixão, né? Uma perspectiva que sempre me comoveu, né? Que me moveu para estar buscando cada vez mais, foi o que hoje o pessoal chama aí de Pilates clássico, né? Foi isso que, na verdade, que me colocou para frente aí nesse sentido. E tô aí buscando, estudando, trabalhando, né, tentando desenvolver as coisas, fazendo parcerias, que eu acho que é muito importante a gente fazer parcerias, juntar forças, né, com quem tá afim também, gosta e enxerga a mesma perspectiva, ou que enxerga diferente, mas que tá afim de dialogar, enfim. Então a minha história é mais ou menos essa, assim, né? Sei lá o que eu poderia falar mais. Tu és da área, me tira essa dúvida, assim, eu tiro a dúvida pro pessoal. Tu és da área da fisioterapia, da educação física? Não, eu sou da educação física, né? Uhum. Eu gosto de dizer que eu sou, na verdade, assim, eu me considero um educador de pessoas. Claro. E o veículo que eu utilizo para educar as pessoas é o movimento, né? Então a educação física foi Na verdade, assim, eu comecei a fazer educação física já meio um pouco mais tarde, porque o primeiro curso de formação que eu fiz foi engenharia mecânica, veja só você. Deus sabe o que faz, né? Pois é. Só que antes de ser apaixonado pelo Pilates, eu tinha uma outra paixão. Eu era muito apaixonado pela capoeira. Uhum. Enquanto eu estudava, era jovem lá, quando comecei com 18 anos, eu estudava engenharia à noite, mas eu não conseguia largar esse negócio da capoeira, então eu treinava diariamente, assim, obsessivamente. E
E aí chegou um momento na minha vida que eu cheguei em casa e falei pro meu pai que eu ia largar a engenharia porque eu queria ser capoeirista. E aí meu pai e minha mãe, eles ficaram de cabelo em pé, assim, né? Não é possível. Eu falei, não, eu vou largar porque eu não gosto disso, não tô me enxergando nisso aqui. E aí eu fui estudar educação física para ser professor de capoeira. Olha. E comecei a realizar um pouco isso, me tornei um professor e depois comecei a conhecer outras modalidades aí, né, de movimento, de atividade, e conheci o Pilates e enveredei nesse caminho. E me diz uma coisa, Lê, tu faz parte do rol de pessoas que tiveram o conhecimento primário dentro do Pilates, né, categorizado como clássico, na linha mais romana, ou tu também começou dentro de uma outra visão de Pilates, do método, um pouco mais contemporânea, e depois conheceu o Pilates clássico? Para quem não te conhece, saber um pouquinho disso. Não, eu comecei também mais nessa linha mais contemporânea mesmo, né? Fiz alguns cursos de Pilates funcional, outros cursos relacionados à formação de Pilates também, mais nessa linha contemporânea, né? E depois, pouco a pouco, eu fui conhecendo um pouco mais essa estrutura de trabalho denominada Pilates clássico, né? E foi aí que realmente eu solidifiquei mesmo essa paixão mesmo pelo Pilates. E aí aí é que eu comecei a botar o pé no acelerador mesmo. E foi aí que tu começou lá no Equador até, não foi? Lá em Seattle? Isso. Na verdade, eu conheci o Pilates clássico primeiro pelas mãos do Rafael, né? Do Fiorini. Claro. Eu tenho uma casa lá em Peruíbe que é do lado do estúdio dele, né? Ah, tá. Mas, do lado do estúdio. Mas na época, o Rafael, ele também ainda era ele ainda não tinha ido para Doroteia, nada disso. Era um momento ainda assim, né, São Paulo, Brasil mesmo, que o Pilates clássico era uma coisa ainda muito dos becos, né, muito underground, assim, uma coisa meio... Era muito nos vídeos do Peter Fiasca, né? Isso, exatamente. E mesmo a questão de aparelhos, né, a gente ficava aí nesse mercado negro tentando achar alguma coisa e tal. E a gente estudava mesmo por vídeo mesmo, estudava junto, treinava junto, né? E o Rafael foi um cara que ele me ensinou uma coisa que eu levo para minha vida profissional assim, de uma maneira muito contundente, que é essa questão mesmo relacionada com você se deixar mover pela paixão, né? Porque se tem uma coisa que ele realmente brilhava os olhos dele, né, quando ele era essa questão, né, do Pilates clássico, dessa garimpagem, né? E a gente ficou nisso muito tempo juntos, fez até meio uma espécie assim de organização chamada Ciência e Arte e tal. Ele veio a primeira vez a São Paulo no meu estúdio, a gente fez um curso do MET 34, os 34 exercícios do Joey. Uhum. E aí a gente fez umas andanças juntos e depois a gente acabou seguindo caminhos um pouco distintos, assim, em termos de perspectivas de Pilates. Mas foi um cara que me ensinou um pouco essa questão da paixão mesmo. Eu lembro do Rafa fazendo lá na página dele do Instagram, lá no início, duas pessoas que moviam muito, né, o Rafael Fiorini nisso em relação ao clássico. Ele fazia aqueles videozinhos no hiperlapse e ele era grandão, né, então fazia aqueles videozinhos executando e dava a caverna lá, que era aquele cantinho bem escurinho, dava uma sensação de vídeos acelerados do Joseph Pilates. E isso mexia comigo, eu curtia ver aquilo.
né? Não, ele fazia isso, e o Benjamin de Guerrard, lá do outro lado, nos Estados Unidos, também me movia fazendo uma coisa muito artística, porque Benjamin, ele é assim, né? Então ele botava as pernas para cima numa rede, mas aí tirava uma foto bem nerd com um livro de Pilates e chamava atenção. Então foram duas pessoas que naquele tempo provocavam no Instagram sensações diferentes e tão parecidas em mim. Coisa engraçada, né? E é bem isso daí. Você sabe que uma coisa que eu acho que, na verdade, o Pilates clássico ele me prendeu muito em função de que a minha experiência na capoeira é uma experiência em que o movimento, na verdade, ele tem uma conexão, né? Na verdade, a capoeira é uma linguagem de movimentos onde você conversa com o outro, né? Por meio do movimento. E cada movimento tem uma conexão com o outro, sabe? De uma maneira em que um bom capoeirista, ele na verdade é um cara em que ele consegue realizar movimentos de uma maneira harmônica e fluida, né? Então ele não para de se mexer durante, sei lá, 1, 2, 3 minutos que ele está ali, né, na roda, no jogo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção no Pilates clássico foi justamente isso, essa conexão de movimentos. Isso me remetia muito à questão da capoeira, né? Essa questão de você fluir, sabe? E apesar de não ser um movimento que conversa com o outro, né? Num sentido, sim, literal, exatamente, mas ele conversa com você mesmo, ele conversa com o seu maestro, e ele conversa, na verdade, com a ferramenta, né? Que é as ferramentas que o Joe criou, né? E isso é muito legal, é muito interessante. Eu acho que foi isso que, na verdade, fez sabe, esse link, e aí eu firmei mesmo esse sentimento. Tu falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até complementei gestualmente, né, que era uma conversa mais consigo mesmo, né, o Pilates. Não que a capoeira não faça isso, você precisa conversar muito consigo, mas é aquela arte, né, da capoeira que faz com que você tenha que conversar com aquele corpo que está ali lutando, que se diz, né, com você. Lutando, tem uma... lutar, você vai lutar capoeira ou vai... Você luta, você joga, você brinca, você... Na verdade, você não define muito, né? E aí, uma coisa que eu sempre usei muito, eu sou das frases também, né? Uma frase que eu sempre usei aqui foi: faça do seu equipamento seu parceiro de dança. E tu falou agora dessa conversa com o aparelho, com a ferramenta, né? E eu faço uma associação, a gente acabou de passar por uma temporada de forró, né? Ainda está na temporada de forró aqui no Nordeste, por conta das festas juninas. E eu sempre gostei muito de forró, sempre gostei de dançar forró. E eu lembro de sempre fazer a associação de... Você pode até não dançar tão bem, mas se você pega um parceiro de dança, uma parceira de dança que te conduz no salão de forma, sabe... Você acaba tendo que acompanhar também. E o equipamento, ele ajuda muitas vezes nisso. Ele pode ser teu parceiro ali naquele movimento. E aí tu fala com ele e ele vai te dando esse feedback também, né? Então eu gosto de fazer essa associação que fizesse agora da capoeira. Eu gostei disso. Eu gosto também de fazer uma analogia com um músico que toca o seu instrumento, sabe? E às vezes a gente vê, né, o cara, quando ele tem muita habilidade, né, com algum instrumento na mão, e ele tem tanta habilidade que, na verdade, cada centímetro daquele instrumento, ele está tão integrado na imagem corporal, né, daquele músico, que é como se ele pudesse realmente fechar os olhos, né, e ele sabe exatamente aonde colocar a mão, aonde, né, tudo está ali colocado e tal. E eu gosto muito também de pensar no aparelho de Pilates, né, nessas ferramentas que o Joe criou, muito nesse sentido, assim, sabe? De, na verdade, você ter intimidade com esse aparelho a tal ponto de quase que meio que você e o aparelho acabam se tornando uma coisa só durante aquela sessão, sabe? Exato. E eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa dessa tal conexão, né, de corpo, de mente, né, de espírito, que o Joe, né, sempre falou,
nos livros, né, em tudo que ele falou sobre o Pilates e tal. E eu acho que essa questão dessa relação, né, aluno, professor, aluno, máquina, eu acho que passa um pouco por isso também. Sim. E como dentro do Brasil tem pessoas que não têm conhecimento a respeito do trabalho original de Joseph em se tratando de equipamentos, né? A gente tem a sorte de hoje a gente ter equipamentos, né, fabricados por pessoas do bem aqui no Brasil, e isso está ampliando, e quanto mais se amplia, mais a gente fornece acesso, né? A concorrência fornece uma acessibilidade maior ao público, né? E se a intenção é genuína em termos de acessibilidade, vai ter aquele do padrão top, porque quer ter quer ter a sua imagem vinculada a valor, né? E outros que vão fornecer possibilidades. E aí a gente vai ter, a concorrência facilita nisso, e é bom que todo mundo enxergue isso de uma forma positiva, né? Porque antigamente a gente não tinha esse acesso. A gente não tinha. Até hoje, por exemplo, como eu tenho um estúdio com muitos equipamentos, eu não consegui trocar todos ainda. Então eu estou ainda na luta. Eu acabei de mostrar uma sala de reforma, onde meus 4 reformas ainda não são os clássicos dessa sala aqui, entende? Então eu tenho que ir fazendo. E eu sou muito honesta comigo mesma. Posso fazer essa loucura agora? Não posso fazer ainda. Então eu fui trocando os que eu vou podendo, um de cada, e assim a gente vai fazendo. Isso é inclusive recomendações que eu dou para todo mundo que fala para mim: Vanessa, eu tenho equipamentos de tal marca, não sei o que tal. Calma. Dá para ir adaptando. É a mesma coisa fazer um exercício clássico num equipamento que não tem as medidas padrão? Não é. Mas é possível a gente adaptar enquanto é necessário? É possível adaptar, né? Se tu quiser até falar um pouco disso, como tu lida com isso também, fica bem à vontade. Eu aqui, por ser escola também, então, a gente tem que ter, né? Eu posso falar também disso com um pouco de propriedade, porque eu passei, né, também um pouco por isso. Porque como eu te falei, quando eu comecei a estudar o Pilates clássico, a gente não tinha a oportunidade de comprar aparelhos clássicos porque não existiam empresas que vendiam aqui em São Paulo. Exato. Simples assim, né? E a gente só conseguia, na verdade, comprar quando acontecia alguma coisa em relação a alguns franqueados, né, de algumas organizações, enfim, que acabavam querendo sair e acabavam querendo vender os equipamentos e a gente conseguia comprar. Mas fora isso, a gente não tinha outra possibilidade. Então eu comecei também a estudar e a treinar Pilates clássico em aparelhos contemporâneos, né? E obviamente que é possível você fazer isso, né? Eu até hoje mesmo estava conversando num grupo, né, de WhatsApp com uma pessoa que me perguntou exatamente isso, né? E eu falava, não, claro que é possível. Na verdade, sim, a questão do Pilates em si, ela não está exatamente focada no aparelho, mas ela está focada na gente, né? Na nossa vontade, no nosso espírito, na nossa gana. E agora, é claro que quando você começa a fazer andanças por aí e você começa a experimentar coisas, né, começa a experimentar bons aparelhos, né, você vai sentir a diferença, isso é natural, né? E aí você começa a querer ter aquela vontade de ter um Fórmula 1, né, de ter um carro de Fórmula 1 para dirigir, né, e não um carro popular. Mas é dentro disso que você falou, é dentro das possibilidades, né? Mas eu acho que é isso. Não, e por exemplo, há pessoas que me perguntam por onde eu começo, tem acessórios, e aí eu não estou na sala que tem todos os acessórios, mas, por exemplo, um que está aqui atrás de mim, né? O beanbag. Não é conhecido, né? Não é conhecido, as pessoas não conhecem tanto tempo sem saber que existe o beanbag, né? E faz um bom trabalho, toe corrector, foot corrector, né? O airplane board, enfim, não sabe que dentro do Pilates clássico original tem um trabalho com halteres também, enfim, a gente trouxe para o Pilates um arsenal, que tu falou no início, Pilates funcional, a gente trouxe um arsenal de instrumental, né, que dá pra gente usar
Eu sou da área da fisioterapia, então é muito fácil pegar acessórios que sejam da fisioterapia, de exercícios terapêuticos e adaptar. É fácil ter criatividade para moldar exercícios junto a tudo isso e unir ao Pilates. E óbvio, se você tem um estúdio e trabalha nesse formato muito funcional ou exercício terapêutico, né, resultado vai dar para o aluno, porque movimento dá resultado, né? Você tirar um aluno do sedentarismo e levá-lo para uma sala onde você atende num formato tão personalizado, né? Ao invés dele estar solto numa academia de ginástica, ele está fazendo um atendimento ali para no máximo, sei lá, uma média de 4 pessoas, e aí uma faixinha elástica, um bozu aqui, uma bola ali, um não sei o que ali, um alongamento, trabalho de braço, de perna, tronco, abdômen. São profissionais graduados, são profissionais da educação física, da fisioterapia, né? Então, é óbvio que eles têm um domínio de aplicabilidade de exercícios minimamente seguros para aquela população que estaria no sofá da sala. Mas o que me moveu quando eu fui atrás do trabalho original, na verdade, o que inicialmente me deixou desesperada e depois começou a me mover bastante, foi ver como é diferente. Existe um método completamente constituído, um sistema de exercícios onde não há necessidade de novas criações. Você entende o sistema e aí você pode abordar a lógica daquela short box no Reformer, daquela série. Você aborda no Barrel, você aborda no MET, você aborda de alguma outra forma para fazer a construção ou desconstrução daquele exercício e reconstrução, mas dentro de uma lógica, né? E quando eu entrei em cima, eu fiz, meu Deus, sabe? É muita coisa para se conhecer, é muita coisa para se aplicar e é muita coisa para mudar dentro de um estúdio, com, na época, praticamente 150 clientes, né, mensalistas e tal, para poder mudar, com alunos de curso, uma escola de formação, assim, contínua. Então, muita mudança, mas foi uma paixão. Falou de paixão no início, foi uma paixão que encontrei. Então, eu acho que isso passa um pouco, na verdade. Primeiro, eu acho o seguinte: eu acho que assim, o mundo do Pilates em si, os profissionais que hoje trabalham com o Pilates, primeiro, eu acho que a gente está muito só focado, às vezes, numa questão muito tecnicista e muito biológica, muito fisiológica, né? E eu acho que uma das coisas que sempre chamou muito a minha atenção nessa questão relacionada com o Pilates é esse aspecto relacionado com a história, né? É esse aspecto relacionado com a filosofia, né? Com as ideias, né, que o Joe Pilates tinha quando ele criou o método e etc. Então, em relação a isso, né, como a gente está falando de aparelhos, por exemplo, na minha concepção, por exemplo, no meu estúdio, eu tenho um aparelho que o Joe Pilates criou, né? Por exemplo, um primeiro aparelho que ele criou, isso para mim, de um ponto de vista, assim, na verdade, que é o Foot Corrector, né? De você ter isso no seu estúdio, não é simplesmente ter um aparelho para trabalhar os pés do aluno. Não é simplesmente isso, entende? Na verdade, é você poder resgatar um pouco exatamente essa historicidade que o Pilates tem e, a partir daí, resgatar esses valores. Porque todo aparelho de Pilates, ele tem em si, ele carrega em si valores próprios, ideias próprias, que são as ideias que o Joe Pilates, né, inseriu e tinha na mente dele para poder construir aquele aparelho. Então, você ter um aparelho como esse no seu estúdio, né, não é só uma questão, sabe, de você querer organizar o pé de um aluno ou coisa desse tipo. Na verdade, é de você ter a própria história nas suas mãos, entende? E de você, na verdade, porque isso dá uma outra dimensão para o nosso trabalho. E isso, na verdade, dá uma outra dimensão, não é só para a gente enquanto profissional, mas dá um diferencial em relação a outros estúdios também, né? Porque quando chega um cliente aqui no meu estúdio, eu conto essa história para ele, entende? Não é só uma questão, não, eu
dessa história. Senão fica uma coisa... Eu acho que o professor de Pilates, por isso que até eu vou emendar um pouco na questão do Your Health, eu acho que o professor de Pilates, ele precisa começar a entender e a compreender que a gente tem algo a dizer, né? A gente precisa se posicionar mais nessa sociedade em relação à questão do movimento. Afinal de contas, o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está aqui? Qual é o sentido da nossa prática? Porque se for um sentido só de melhorar força, flexibilidade e melhorar um pouco a postura do aluno ou alguma coisa nesse sentido, isso aí o mercado está cheio, gente. Isso aí está cheio e vai ser só mais um. Agora, se a gente começar a entender um pouco essa outra dimensão de que, na verdade, né, existe uma tradição, né, para quem, por exemplo, faz arte marcial, essa questão de você ter uma tradição, né, é muito importante isso, de você respeitar pessoas que são anciãs, que trazem, na verdade, esse conhecimento e fazem essa transmissão oral de conhecimento. Isso é muito importante. Eu valorizo muito mais isso do que um artigo científico. E muitas vezes a gente acredita que a ciência... Eu não estou dizendo mal da ciência não, tá? Eu acho que a ciência é uma coisa muito importante para a nossa vida em muitos aspectos. Mas eu não sei se a ciência pode falar verdades como a gente acredita que ela possa falar, entende? E eu valorizo muito essa questão, na verdade, da tradição, né? Essa questão da gente entender que a autoridade se constrói com história. E as pessoas que eu admiro no mundo do Pilates, elas têm a autoridade porque elas construíram isso baseadas na sua própria história e no seu próprio contato com pessoas importantes, né, que trazem tudo isso que eu estou falando. Então, eu valorizo muito isso, essa dimensão. E cada vez mais eu vou bater nessa tecla, e foi por isso que a gente tentou fazer, né, fez esse evento, que foi o Your Health, justamente com essa perspectiva, né, da gente fazer uma prática refletida, né, e de procurar, na verdade, começar a garimpar um pouco, afinal de contas, o que o Joseph queria, né, propor para a sociedade, que tipo de educação ele queria para as pessoas e como que ele usava o método para poder educar. Então, acho que é por aí, todas essas questões aí. Eu super concordo contigo, eu conheço a tua opinião. E essa é uma luta, né? Uma luta fazer isso que tu falou. A gente está aqui para quê? O que a gente quer falar? Porque se for para falar que é só para ganhar flexibilidade, força, postura, tem muito método que faz isso, né? E assim, tem muito. E métodos incríveis, mas tem uma filosofia diferente por trás do Pilates. O que é que ele quer falar? E essa voz que fica, parece que grita de dentro para fora, assim, como se tivesse um pequeno Joseph dentro de cada um, tentando gritar para que cada um faça o seu spread the news, né? Para que cada um possa continuar espalhando as notícias. Porque ele faleceu, e pelo que se sabe na história, é muito frustrado, porque não conseguiu chegar ao ponto de né, propagar essa história, propagar e chegar e atingir os locais e a população que ele queria, né? Então, assim, isso move, né? Pessoas que têm essa paixão pelo método, é o que move, porque olha teu ritmo. Olha o meu ritmo, eu conheço, aí tu no final de semana tá num lugar, hoje tu tá numa live comigo, mais tarde tu tá em outra live, e tá no final de semana de curso, depois tá no final de semana e tá em aulas, e tem família, e tem tua vida, né, e assim, todo mundo que eu venho falando é a mesma loucura para poder propagar algo. Tem que ter um porquê.
E existe um porquê, isso é mais ou menos o que te move, né, no Pilates. O que é? Porque não pode ser só, não tem como ser só o financeiro, não tem que ser, não é uma ambição empreendedora, é além, porque a gente ultrapassa as nossas limitações no empreendedorismo, as nossas incapacidades administrativas, porque já não é dessa área, a gente tem que se superar em áreas que não dominamos, né? Para poder alcançar um número que a gente acha que vai estar fazendo um melhor trabalho, né? Então, eu quero atender essas pessoas que eu atendo aqui, eu quero dar curso para algumas pessoas, porque essas pessoas podem propagar o método para mais pessoas que eu não alcance, há outros que trabalham no sistema de multiplicação do seu estúdio, há outros que fizeram o contrário, cresceram, mas depois quiseram dedicar a trabalhar num núcleo menor, há pessoas que vivem viajando, enfim, cada um está tentando propagar de uma forma. Esse evento que você idealizou, ele para mim foi uma das coisas mais mágicas que aconteceram na história do Pilates no Brasil e no mundo. Ele para mim foi assim encantador, eu tive muita oportunidade de falar com a Adriana, porque nos últimos tempos eu tenho falado mais com ela, mas que idealização. Vocês atingiram 3 coisas muito, muito coerentes. Primeiro, quem idealizou e com quem se juntou. E aí a mentalidade fluiu e a energia fluiu de uma forma muito íntegra, muito positiva. Aí aconteceu de vocês chamarem 2 pessoas que, assim, sem eles não teria acontecido do jeito que foi. Porque a Marian, quem conhece, teve a oportunidade de conhecer a Marian, ela é aquilo. Aquela mulher é pura luz, né? E o Miguel, que faz um trabalho impressionante junto com ela, eles vão falar aqui conosco. Eles vão estar aqui, sabe? Sério, eu não vou dizer a data, mas eles vão estar aqui no iniciozinho da temporada de julho. Só que os 2 juntos na mesma tela. Tu imagina como vai ser? Que legal. Eles vão estar aí compartilhando conosco também. Então, assim, é uma coisa assim, muito mágica. A gente tem hoje a sorte de ter grandes eventos, né? Para quem quer conhecer o Pilates clássico, a gente já tem hoje grandes eventos dentro do método. O teu teve esse diferencial, foi pequeno, foi muito prático, foi com essa experiência filosófica e histórica, foi mágico, foi num local, formato retiro, então você estava com a tua energia toda para lá, né? Mas a gente tem bons eventos no Brasil acontecendo, para quem quer conhecer e ter a oportunidade de conhecer profissionais, né, internacionais, nacionais, e tá muito bom, né? Às vezes um pouco centralizado, vocês aí do Sudeste sempre se beneficiam, Sul e Sudeste. A gente paga muito mais caro numa passagem, mas tá tudo bem, vamos criar um por aqui por cima também. Né? Criar um Your Help aí. Exatamente. Aí deve ter lugar bom pra caramba pra fazer aí. Teve gente que já veio dar uma cantada que eu passei esse final de semana. Fazer um match na praia. É que tu é muito desconectado da rede social, que é bom, porque te deixa com essa cara, velho, que não se passa nada. Essa cara de que não se passa nada, isso é bom, isso é muito bom. Mas você, esse final de semana, eu passei o final de semana inteiro, foi um final de semana de descanso familiar. E aí a gente tava numa pousada que fica no interior, mora na praia. E aí a gente fez lá e já teve tanta cantada pra gente fazer um evento grande ali dentro. Eu fiz, eita, vamos lá, vamos pensar. E o negócio já tá lá reservado, quem sabe. E se não na praia, né? Na praia tem gente já cantando que vai ser em Fortaleza, tem gente que tá cantando que vai ser em Porto de Galinhas. Olha aí, a gente brinca aí de fazer um negócio acontecer, porque não falta praia aqui no Nordeste, né? E aí, você sabe que eu acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceu, esse evento, na verdade, ele vai ficar restrito mesmo, ele vai ficar para poucas pessoas, não tem como fazer para muita gente, porque senão a proposta dele acaba se perdendo. E eu acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceu, na verdade, até pegando um pouco esse tema da paixão, né, essa coisa... eu acho que a gente, enquanto profissional, se a gente não tiver um pouco, às vezes, de ousadia, né, fica difícil, às vezes, a gente, né, galgar um pouco outros patamares, né? E uma das coisas
que eu acho que aconteceu nesse evento que foi muito bacana foi que a gente começou a ver que, na verdade, o método Pilates em si, ele pode começar a ser uma espécie assim de catalisador, um instrumento, na verdade, que pode começar a trabalhar um pouco com as pessoas. Porque o que eu vejo, né, os instrutores que chegam aqui, a maior dificuldade deles não é em questões técnicas, porque técnica todo mundo aprende, mas são questões, às vezes são travas, são bloqueios, às vezes mentais, são coisas de autopercepção da gente mesmo, que acabam às vezes fazendo com que a gente estanque em determinados momentos da nossa vida. E eu acho que a gente tem que encontrar meios, caminhos de ajudar as pessoas nesse sentido através do método Pilates, sabe? Então foi uma experiência muito legal, porque a gente teve participantes ali que eu sei o sacrifício às vezes que eles fizeram para estar ali, né? E que quando chegaram ali, eles realmente conseguiram, na verdade, enxergar em si mesmo, às vezes, uma certa força, né, para poder superar certas coisas que vale muito mais do que qualquer aprendizagem, às vezes, de um exercício ou outro, sabe? E eu acho que esses caminhos são muito pouco explorados pelos profissionais, pela gente. E eu acho que se a gente começar a enveredar um pouco mais por esses caminhos, dentro de na verdade, uma proposta reflexiva e dentro de uma comunidade que pode conversar mais sobre essas coisas, eu acho que o Pilates vai ganhar muito com isso. Eu super assino embaixo disso que tu falou. Eu tenho uma visão muito... Eu tenho um respeito muito grande a toda a criação de Joseph Pilates, sabe? E a tudo que ele deixou ali arquivado, documentado, e tudo que nos escritos dele, se você for estudar o que ele fala, os vídeos, ele tem um chamado muito mais do que físico só, sabe? Então, um chamado muito forte, mental, espiritual, né, e físico. Então, essa questão, assim, tem gente que fala assim pra mim: Vanessa, tu leva o Pilates muito na filosofia, né? Eu quero ver como é que tá o trabalho, sei lá, o físico, né? A execução do sistema. Tá mais além disso, né? É mais profundo. Eu continuo defendendo a minha idealização, sabe? E não é o que me move. E não é que a gente vai deixar essa questão de lado, né? Obviamente que não, né? A questão é se mover, né? É se movimentar, é tentar encontrar excelência naquilo que você está fazendo, mas é também transpor essa excelência para outras dimensões da nossa vida, né? Exato. E eu acho que, na verdade, é exatamente esse detalhe, né, que a gente precisa explorar mais. E eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai dar um salto, a gente vai dar um salto no sentido justamente de ter mais voz, sabe? Para se colocar. Eu acho não, eu tenho certeza. E é muito bom saber que existem pessoas assim como tu, como outras pessoas que eu conheço, que têm essa intenção e que acredita nisso, sabe? Isso é tão importante, isso é tão importante. Tem muita gente só dando exercício e fazendo, sabe? Ontem, quando... Eu acho até que tu não teve a chance de acompanhar a Maritza ontem, na live de ontem. Eu acho que não, né? Pelo que eu conversei contigo. Ontem não. Para não parecer que tu soltou alguma indireta, porque ela ontem falou sobre artigo científico, e ele falou que não acreditava no artigo científico. Aí, para não parecer, eu sei, eu te conheço, eu conheço tua integridade, eu sei que tu não tá falando sobre isso, e eu entendi exatamente eu sei exatamente qual foi o ponto que tu quis dizer. Tu sabe que o médico tem ali um trabalho, e que às vezes tem... Deixa eu só explicar essa questão. Fala. Deixa eu só explicar isso. Já tem Na gente verdade, começando a rir aí. Olha só, não é que eu não acredito em artigo científico, né? Eu só não acredito que o artigo científico, ele na verdade vai trazer pra gente a verdade absoluta, né? É só isso que eu acho. Mas eu, assim,
fazer uma analogia, assim, sabe? Por exemplo, vamos pegar uma outra modalidade, inclusive que tem muita relação com a questão do Pilates, que eu acho que possivelmente o Joey observou muito o yoga. Sim. Né? O yoga ele tem no mínimo 5.000 anos de história. Né? E são 5.000 anos de história onde ele, na verdade, ele prevaleceu. Ou seja, a história passou, né? As civilizações aí, né? Passaram, as sociedades se transformaram e ele está aí, ele continua aí, entende? Só que num determinado momento, a gente começou a produzir ciência, né? E começou a pesquisar e ver quais são os benefícios do yoga e etc. Agora, a gente validar uma modalidade, ou, né? A gente pode chamar de modalidade como o yoga, no sentido de pegar agora e falar assim, olha, agora a ciência está dizendo que o yoga sim é bom, porque ele é bom para a saúde, porque a meditação pode ajudar nisso, pode ajudar naquilo, não sei o quê. A gente validar algo pensando só em agora, dizer que porque a ciência diz que isso é bom, né? Então a gente vai valorizar isso. Na minha concepção, isso é muito absurdo. Porque na verdade a autoridade do yoga ele está justamente na história dele, né? Que na verdade ele ultrapassa essa barreira do tempo, né? Sim. E eu acho que o trabalho do Joe Pilates e o que eu entendo por clássico é justamente isso. Eu acho que talvez tenha uma genialidade no trabalho dele que é algo que vai ultrapassar essa barreira do tempo, que vai permanecer. E isso não é uma coisa muito que a ciência pode, entende? Pode dizer se... não é a ciência que vai dizer isso, entende? Sim. É só isso a minha questão. Mas Sim. eu leio artigo científico, eu sou um cara que quer comprar meu trabalho, sabe? Eu gosto de livro, eu gosto de coisa, mas pra mim não é o que vai dizer a verdade absoluta, entende? Sim, tu acredita tu acredita no trabalho do Pilates sem precisar que te comprovem nada cientificamente. Exatamente. Eu fiz questão de dizer isso porque ontem o que acontece? Todos os dias quando a gente chama alguém, a gente acaba inspirando um pouquinho, porque cada um tem um formato de trabalho diferente, né? E aí, por exemplo, tem um que trabalha num formato vários estúdios, o outro trabalha para o estúdio de alguém, o outro está empreendendo e abrindo um próprio, o outro tem uma escola de formação, um trabalha com Pilates numa linha mais contemporânea, outro numa linha mais clássica, um na linha romana, outro na linha lolita. Então, assim, a gente tem toda essas possibilidades, e aí a gente vai gerando nas pessoas uma sensação de identificação, né? Tem gente que gosta, por exemplo, se formou em Pilates, mas gostaria de trabalhar com a parte científica, com a parte acadêmica, com mestrado, doutorado, e aí eu trouxe uma pessoa que está nessa parte acadêmica e ela compartilhou ideias, inclusive, de como a gente poderia não validar, mas como a gente poderia trazer essas informações para o campo acadêmico-científico também. Não que isso vá validar, porque é uma pessoa que acredita muito no método por trás de tudo, mas era mais uma intenção dessa. Aí eu tinha que brincar, né? Porque se alguém assistisse ia pensar que estava soltando uma faísca que você... Não, sim. E existe a contrapartida disso também, sabe, Vanessa? Que são, por exemplo, pessoas, né, e que hoje estão muito ligadas ao meio científico, mas que trabalham com outras modalidades e que às vezes usam também o estudo científico para fazer apontamentos em relação ao Pilates de uma maneira às vezes muito negativa, né? Como se, e aí é que é a questão, porque uma coisa é você fazer uma crítica, né, aonde você não se coloca do alto de dizer verdades, ou pelo menos verdades absolutas, né? Então, quando a pessoa se coloca nisso em função de uma verdade científica, aí realmente, talvez na minha opinião, ela não age eticamente. Mas quando a pessoa se coloca no meio científico, né, justamente para adquirir conhecimento e informações e que possam às vezes fazer críticas, sim,
mas críticas que são construtivas, né? E que vão ajudar essa modalidade, isso é fantástico e muito positivo. Com certeza. Ale, deixa eu te contar um segredo. A gente pensa que nunca pode falar por 1 hora, mas a gente tem aqui 6 minutinhos para encerrar nossa live. 5 minutinhos. 5 mesmo. Certo. O Instagram ele corta geral. Ele ontem cortou, não deixou nem minha fala. Foi a fala da Maritza, foi o tchau, entendeu? Eu sou muito grata a todo o teu compartilhar, porque eu gosto muito da tua forma de abordar e conheço a tua paixão em relação ao método, né? E tu pensa muito com esse campo bem filosófico, né? Do método também, bem completo, né? E vai ter que ter mais conversa aqui, porque para mim a gente começou a conversar agora. Quando a gente entra no assunto polêmico, a gente vai parar e eu quero conversar mais, não tem como. Aí, como hoje é teu dia de lives, eu vou te deixar sossegado, a gente conversa depois. Mas olha, assim que eu desligar, eu vou te dar um toque para te agradecer mais diretamente, mas aqui em público, queria te agradecer por teu tempo, tua participação, tá? Se tu quiser deixar uma palavrinha final pro pessoal que tá aqui ouvindo a gente, se tu quiser que a gente deixe salva, a gente tem deixado até agora todas salvas, se tu permitir que a gente deixe salva, a gente deixa salva e por 24 horas mais pessoas podem assistir essa nossa conversa. Aí tu que diz aí, fala pra mim. Não, deixa salvo, vamos deixar para mais gente ver. Eu queria te agradecer, eu adoro você, adoro o seu trabalho, adoro as suas ideias, as coisas que você pensa, tudo que você sente e transparece, não só no mundo do Pilates, mas em outras questões. Enfim, então eu estou muito feliz de estar aqui, de estar conversando contigo, né? Quero te ver em breve aí, pra gente se encontrar em qualquer evento aí, pra gente bater um papo, se abraçar, né, curtir um pouco. E queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou, agradecer, né, e que vocês se deixem guiar aí pela paixão de vocês, né, vocês usem bastante a intuição, né, e usem um pouquinho também de ousadia, né, coloquem uma pitadinha aí de ousadia, para conseguirem transpor aí essas barreiras aí da nossa vida profissional, que não é fácil. É verdade. Ale, obrigada, viu? Vou te ligar daqui a um pouquinho. Para tu sair, tu vai fechar nesse xizinho, eu acho que tem aí na tua tela. E aí eu fico para encerrar aqui a live. Em 1 minuto eu já te ligo, tá bem? Obrigada por tudo. Um lindo restinho de dia aí. Beijão. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Conseguiu, Ale? Aí, pessoal, olha, a gente tem trazido pessoas com seus compartilhados, com sua experiência, né? Eu acho fantástico a gente poder trazer essas visões e essas perspectivas, e a cabeça do Ale ele é muito centrado, um cara muito tranquilo, muito calmo, com bastante conhecimento, e com uma possibilidade humana de agregar, de, enfim, trazer bastante conhecimento para todo mundo, tá? Ele é muito agregador, muito humano, muito iluminado. Então eu queria agradecer a participação do Alexandre Luzi. Amanhã a gente tem mais, a gente tem o Miguel Pereira, tá certo? Às 16 horas. Então o Miguel ele vai compartilhar um pouco de sua experiência também, tá certo? Dentro desse universo de Pilates, suas experiências com o estúdio, com tudo mais. A diferença é que a live do Miguel Pereira, o Chá com Joe, vai precisar ser às 16 horas. Amanhã é a última daquelas exceções que a gente teve no mês de junho, tá? Então, ao invés de ser às 14 horas, às 2 da tarde, vai ter que ser às 16 horas, 4 da tarde. Então, não esqueçam, eu vou estar espalhando aqui notícias para dizer que vai ser nesse horário, mas eu preciso que vocês já saibam disso, tá certo? O momento da gente fazer o agradecimento ao Alexandre lá em sua página, compartilhar com ele seus pensamentos, e compartilhar essa live com pessoas que vocês julguem que mereçam escutar um pouco dessa conversa, tá certo? Para que a gente possa abrir a cabeça, dar oportunidade ao nosso coração sentir qual o nosso caminho certo, qual o percurso que a gente tem que seguir, tá bem? Então, cada um tem o seu caminho, a gente é feliz quando a gente encontra a nossa missão nessa existência, e eu venho trazendo essas ideias diferentes para que a gente possa entender onde é que a gente se encaixa, tá bom? Um cheiro enorme no coração de cada um.
Boa tarde para vocês. Hoje eu deveria ter feito uma live com filtro, porque vocês estão vendo que eu estou com uma carinha mais pálida, mas está tudo certo, tudo bem. Quando forem compartilhar, vê se tem como compartilhar com filtro esse negócio aí, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau.